se por algum motivo você quiser fechar com a câmera, pode ficar à vontade, tá? Tá Você também trabalha numa empresa de comunicação, né? A Surf, ela é uma agência de marketing especializada em negócios B2B de vendas complexas. Então, a gente acaba tendo ali alguns clientes com naturezas de jornada de vendas muito específicas, mas tem uma interface grande, né? Quando a gente pensa em comunicação, e hoje em dia tudo é conteúdo, né, Rose? Assim, Sim, sim. Eu vi lá que eu dei uma entrada no site, eu vi que vocês fazem marketing digital, e aí eu imaginei mesmo que vocês tinham esse viés mesmo de trabalhar conteúdos, né? é, e é como que eu vou falar? Eu imagino assim que você já tenha uma carreira longeva, então você deve ter visto aí muita transformação, né, Rose, nesse. Sim, eu sou da época que a gente imprimia tudo que escrevia. E assim, né? E acho que, obviamente, que eu não estou aqui sendo saudosista de nenhum tempo, mas eu acho que nessa época o nível de confiabilidade nos veículos ele era muito mais alto, né? Hoje a gente sofre, enquanto sociedade, de uma crise de confiança, né? Porque assim, todo mundo acha que é jornalista, eu não, minha formação é psicologia, nem é comunicação. Os Aí eu ia meus te perguntar mesmo qual era a é, sua a formação. minha psicologia. Os meus sócios são formados em publicidade e propaganda, né? Comunicação, ênfase, publicidade e propaganda, eu não. Mas assim, a gente tá vendo, né, uma democratização, mas ao mesmo tempo uma falta do saber fazer, né? Então todo mundo agora é jornalista. Acha que pode criar conteúdo, colocar na internet, E ter sem assim seguidores? coisas básicas, né, Rose? No sentido assim, se você propõe um conteúdo jornalístico, você tem que saber fazer checagem, você tem que saber apurar fato, né? Então, assim, quem tá fazendo conteúdo lá, vai, tá, beleza. Mas a hora que entra essa camada das notícias, né, cara, que loucura, assim, né, mas né? Então, assim, é isso, né, Rose? O É, que dizer, né? O que dizer? beleza, Isabela. Então você é psicóloga. Como que você foi parar nesse meio? E me conta um pouco sobre a ferramenta que você criou, é o motivo da nossa Da nossa. matéria, né? É pro Uhum. Seja Relevante, que é uma página também de conteúdo que a gente produz para a Fundação Dom Cabral. E aí você foi indicada acho que pelo seu professor, orientador, ele achou a ferramenta bastante importante, ele passou um pequeno resumo para nós, e aí a gente queria entender melhor. Eu vi que é alguma coisa relacionada a uma métrica de retenção dos clientes na área de marketing digital, Isso. especificamente. Então, assim, se você puder falar um pouco sobre tua carreira, tua jornada e como que foi a criação dessa referência, Tá, seria bacana. tá. Como eu já te contei, né? Eu começo. A minha formação, então, ela é psicologia. Ao longo, eu fiz uma universidade pública e a ênfase da minha universidade era muito a clínica. Quando eu fui chegando ali para meados, final do curso, eu tinha entendido que eu gostaria de trabalhar na área de RH. E quando eu olhava ali a minha formação, tinha um gap do mundo dos negócios. Então, depois que eu me formei, eu comecei uma pós-graduação na Dom Cabral, era uma especialização em gestão de pessoas, e meu contato com a fundação começa nesse lugar. E aí, nessa época, eu trabalhei em algumas consultorias de recursos humanos, trabalhei como headhunter, e depois eu fui para a TOTUS para ser analista de recursos humanos lá, tive algumas promoções, me tornei business partner. Fiquei um período ali na TOTUS, quando, em paralelo, o Marcelo, que é um dos fundadores da Surf, ele já trabalhava com digital, fazendo sites, então eu estou falando 2006, eu me formo em 2008. Então, assim, o Marcelo já empreendia nesse setor, fazendo sites, sites, jogos corporativos, enfim. Quando foi em 2013, o Marcelo decide sair da formação societária que ele tinha e fundar a empresa como ela é hoje. Naquela época, eu estava em transição de carreira na TOTUS,
eu já sabia que não queria atuar mais com RH, mas eu não tinha uma clareza, Rose, do que eu gostaria de fazer. E o Marcelo e eu somos sócios e também somos casados. E nessa Entendi. época, por isso que fica difícil contar a minha história sem contar um pouco da dele. Nessa Entendi. época, não existia o formato MEI. Ele estava, então, em dissolução da sociedade que ele tinha, e para enquadrar contabilmente, para a camada ali tributária ter uma viabilidade para o porte que a Surf tinha na época, ele precisava de um sócio, porque não existia MEI. Como Uhum. nós já estávamos juntos na vida, e eu nesse momento transição, ele falou, você quer ser minha sócia? E assim a gente funda a empresa. Então, eu acabo indo para a área de marketing muito mais com uma perspectiva de, Mas tanto que fosse back-office. Surf antes era o quê? Que você falou que passou por mudanças, né? E era o que antes? Então, vamos retroceder. Em 2006, o digital ele ainda era muito embrionário, né? Então, naquela época, estar no digital significava ter um site. E as empresas ainda não compreendiam o potencial que o digital viria a ter. Então, você imagina, eu estou falando de 19 anos atrás, né? Então, quando eu digo que a gente passou por uma transformação, foi a seguinte. Quando o Marcelo vai fazer essa mudança, então fazia site, hot site. Nessa época, o Google a gente já falava de SEO, você já precisava começar a ranquear. O Google já começava a monetizar com a parte ali de mídia paga, mas redes sociais ainda eram embrionário, mas principalmente geração de demanda via canais digitais ainda era algo assim, parecia conversa de doido. Lá em 2013, 13 para 14, a gente começa a entender o seguinte, que a gente precisava criar um diferencial competitivo para a empresa. Que fazer site, o mundo caminha, e desde então, né, desde aquela época já caminhava, para a gente chegar em soluções no code. Então, você tem hoje soluções de criação de site que uma pessoa leiga consegue montar um site. Obviamente, não, né, dentro da limitação dela, mas já é Uma possível. empresa ali Já facilita, né? Para facilitou demais. qualquer Exato. pessoa. Então, nós já tínhamos essa visão de que isso isso ia mudar, que ia ser mais fácil para o usuário, etc, etc. Então, quando chega ali em 2014, 2015, Rose, a gente começa a buscar qual que seria o próximo salto de serviço que a gente pudesse entregar para os nossos clientes, para o mercado. Então, a gente começa a falar de portais de conteúdo. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos o primeiro portal de conteúdo do SPC Brasil, chamava Meu Bolso Feliz. Isso em 2014 ou 15. Então, nós tínhamos colunistas, simuladores. A gente teve uma equipe ali de 40 profissionais, claro, do SPC também conosco, para a gente, por exemplo, fazer um simulador de troca de dívida. Então, eu precisava de economista, precisava de desenvolvedor, arquiteto de software, enfim. Tô falando, imagina isso, 10 anos atrás, né? 11 anos atrás. Portal de conteúdo. Só que a gente começou a entender que, fato, o conteúdo vai ser a máxima, as empresas não vão ter mais gestão sobre o que é dito sobre elas, né? E aí a gente começa, então, a trazer para dentro da Surf, Rose, a camada ali de geração de demanda. O que é isso? Como que a gente constrói estratégia de posicionamento, de oferta e de relacionamento para a base de cliente instalada e para aquisição de novos clientes. Então, aqui já começa uma grande ruptura, porque a gente para de atuar só na camada ali de site e passa a atuar na camada de impactar em receita. Então, aqui tem um grande salto de solução. À medida que a gente dá esse salto na solução, a gente também muda o nosso modelo de negócio, porque site é projeto. Começo, meio e fim, está entregue, finalizou ali de alguma forma, tanto a receita quanto o relacionamento, que ele fica um relacionamento mais institucional.
E vocês não mantinham o trabalho depois de continuar alimentando o site, fazendo distribuição de notícias? Nessa época, não. Assim, antes de 2013, era mais um trabalho de manutenção, porque imagina, o WordPress ainda não era tão sofisticado, dependia de muitos plugins, tinha que atualizar esses plugins, mas não era algo representativo na nossa receita. Tinha ali alguma receita recorrente, muito pontual, mas o volume de receita da Surf vinha dos projetos, do setup dos projetos. Então, quando a gente muda para trabalhar junto com o cliente uma visão de geração de demanda, de geração de receita via marketing digital, a gente começa também a ter uma mudança no modelo de negócio. Então, a gente deixa de ter projetos começo, meio e fim com o dinheiro, né, o grosso do contrato, entrando em até 60 dias para ter contratos de receita recorrente, que essa receita ela passa a ser mensal. Por que eu estou te contando isso? Porque isso também muda a forma de olhar para o negócio. Ou seja, como que um modelo de negócio que precisa de receita recorrente cresce? Ele cresce no empilhamento dessa receita. E aí, imagina... manter os clientes que você já tem. Exato. E aí, o olhar para a retenção, ele precisa ser muito maior do que quando você tem um negócio que a natureza é projeto. Por quê? Para crescer numa base recorrente, a gente precisa de novos clientes entrando e os clientes atuais não podem sair. Senão, o esforço que você faz para trazer é perdido no churn daquele cliente. Então, no começo, a nossa principal preocupação era conseguir construir esse funil em que novos clientes começassem a chegar para a gente. Nós éramos já conhecidos no mercado de Belo Horizonte pela parte de sites, mas nós ainda não tínhamos a expertise na geração de demanda. Então, a gente amplia para poder vender para o Brasil todo, porque a gente usa um sistema de vendas que na época era muito inovador, que era as vendas remotas. Não era comum, né? Tudo era muito presencial, visita. Sim. Se a gente tivesse que viajar para visitar, a gente não tinha estrutura e não conseguia operar assim. Então, a gente começou esse modelo já, chama Inside Sales, e começamos a conseguir atender Brasil todo. À medida do crescimento, Rose, a gente foi mudando o perfil de cliente que a gente entendeu que a Surf atendia bem. Então, antes a gente começou com o espectro de empresas menores e a gente foi conseguindo modelar a nossa solução para atender médias, grandes e empresas enterprise. E aí, quando a gente está mudando para esse lugar, o que começa a acontecer? Então, eu já te contei da natureza do serviço recorrente. Vender para médias, grandes empresas enterprise tem um custo de aquisição muito maior. Porque você imagina, vender para uma pequena empresa, eu falo, com o dono, ele decide, assina o contrato, foi. O ciclo é pequeno. A hora que você chega numa empresa que tem um nível de governança, que você, às vezes, tem múltiplos decisores, aquilo precisa ir para o jurídico, para o departamento de compra, além da área técnica, essas vendas começam a ficar muito longas. Então, para alimentar o topo do funil fica mais caro, então perder aqui embaixo fica mais prejudicial ainda. Então, quando eu vou buscar a Dom Cabral e a gente chega nesse projeto, qual era o problema que eu queria resolver? Eu queria conseguir trazer para dentro da Surf uma inteligência preditiva, preventiva, e não mais atuar de maneira reativa. Então, a ideia dessa solução é mapear, e obviamente ela vai sendo sofisticada ao longo do tempo, mas conseguir construir um mecanismo ali, uma ferramenta que aumente a previsibilidade de insatisfações dos clientes, de forma que a gente possa constantemente monitorar, resolver os problemas antes que eles fiquem grandes. Entendi. E aí, a gente mapeou ao longo do trabalho uma primeira versão para a gente conseguir executar, né? E agora o nosso trabalho é ir refinando
essa V1. E aí, nessa V1, o que a gente contemplou? A gente contemplou indicadores de performance, ou seja, como a gente trabalha com geração de demanda para o cliente, toda empresa, pelo menos as desse porte, elas já têm metas, né? Os executivos já recebem ali qual é o desafio do ano. Então, a gente começa a medir se o nosso trabalho está batendo as metas ali de marketing e de venda. Isso vira um indicador. Então, a Mas primeira... esse trabalho que você fala, geração de demanda, o que exatamente vocês fazem para atender essa demanda? Vocês constroem o site, vocês alimentam o site, acaba tendo... É uma coisa muito parecida com Seja Relevante, uma alimentação com notícias, ou é Isso, diferente? Só para eu isso é entender uma melhor. pequena parte. Porque imagina o seguinte, vamos pensar, obviamente que, né, eu não conheço em profundidade a estratégia de marketing da Dom Cabral, mas vamos imaginar o seguinte, como que a Dom Cabral vai ganhar dinheiro? Com alunos, em cada um dos seus produtos. Um jeito dela começar um relacionamento, porque comprar uma formação de executivo, um curso de conselheiro, é considerado venda complexa. A tomada de decisão de quem vai comprar, ela não é imediata. Então, normalmente, o aluno ou o candidato a aluno começa a pesquisar quais são as possibilidades. Quando ele começa a pesquisar, ele vai ser impactado por mídia paga, os anúncios, no Google, na Meta, no TikTok, enfim, onde ele estiver pesquisando. Ele pode encontrar o conteúdo orgânico. E ele pode ainda fazer uma busca direta. Ah, porque alguém comentou com ele que Dom Cabral é boa. À medida que ele encontra Dom Cabral como uma possibilidade, ele não vai só ler Dom Cabral e decidir. Ele vai ler a GV, o IBMEC, sei lá, as outras concorrentes. À medida que ele teve um primeiro contato, qual é o nível de relacionamento que a fundação vai estabelecer com esse candidato a aluno? Aí vai depender se ele cadastrou em alguma coisa, o que ele deixou ali de rastros digitais, beleza? Esse é um caso de uso. O segundo caso de uso sou eu fui aluna. Como que a Dom Cabral pode vender mais para mim? Mostrando a tua experiência bem-sucedida. E além disso, ela precisa... Não, vender mais para você, não sei, mas vender mais para o público, né? Quem está interessado num curso semelhante ao seu. A ideia isso. é realmente Mas a imagina o gente trazer seguinte... isso como uma notícia, mas não como uma venda de produto. É uma Isso. notícia que mostre o Mas resultado bem-sucedido, é um case. Essa notícia carrega uma prova social. Né? Mas aqui a gente está falando no Seja Relevante para possíveis novos alunos. A Dom Cabral tem uma base instalada de gente que já estudou com ela. Isso não impede que o aluno vá procurar outros programas. Então, ela também precisa criar relacionamento e relevância para esse ex-aluno continuar gastando o dinheirinho dele dentro da Dom Cabral. E para isso tem mais um monte de estratégia. A Surf atua nessa jornada de vendas ponta a ponta, seja para trazer um novo aluno para Dom Cabral, seja para fazer o ex-aluno comprar outras soluções. E aí, do ponto de vista prático, Rose, tem infinitas possibilidades. Produção de conteúdo para blog, mas também tem régua de relacionamento, account-based marketing, campanhas de mídia paga, solução de inteligência artificial, melhora de produtividade para reduzir o custo de aquisição usando inteligência artificial. Então, assim, hoje o nosso portfólio, ele é muito maior do que aquele comecinho que eu te contei, porque o marketing digital hoje ele é muito mais amplo e complexo, né? Do que lá atrás. Lá atrás você tinha um site, show, você estava arrasando. Hoje, o site é uma possibilidade de canal. Então, quando a gente está pensando nas soluções da Surf, você pode nos compreender da seguinte maneira. A gente está atuando em toda a jornada de compra de um cliente. Então, pode ser a primeira compra, recompra, a manutenção da receita.
ponta a ponta. Tudo isso vocês fazem para esse cliente? Tudo isso a gente faz para esse cliente. E para cada cliente, Rose, a gente customiza o que vai ser feito. Porque cada cliente está num mercado, tem ciclos de maturidade digital diferente, então não adianta eu vir com soluções muito rebuscadas para um cliente que às vezes não tem uma solução de CRM integrada a uma automação de marketing. Ele não consegue, a gente não consegue medir ROI, porque o parque tecnológico dele ainda é incompleto. Então, assim, não, hoje a nossa solução ela é hiper personalizada. Tá? Então, assim, não tem um pacote que eu vou falar assim, esse pacote aqui eu vou colocar para cada cliente. Isso faz com que a gente Então, precise... enquanto você está conquistando novos clientes aí para o teu portfólio, você usa a ferramenta para medir a satisfação dos clientes já conquistados, para aqueles que estão aí no teu dia a dia. É isso? Exato. Por quê? Essa ferramenta, Rose, o que ela me ajuda? Imagina o seguinte, lá atrás, era eu na operação, junto com o Marcelo e alguns funcionários. Eu estava diretamente conversando com os meus clientes. Isso me dava um tempo de resposta muito imediato. Imagina, a empresa era pequena, o cliente me deu um feedback disso aqui está funcionando, isso aqui não está, eu já ia lá e já ajustava. Hoje não é assim mais. Hoje a Surf, ela está ali em torno de, vou falar para você, entre 60 e 70 pessoas, porque eu me perco um pouco aqui no meio. Com quase 70 pessoas na equipe, eu, Isa, já não estou mais em contato direto com o meu cliente. Eu tenho uma analista de sucesso do cliente e eu preciso gerar insumos para conseguir continuar retroalimentando a minha empresa com a voz do cliente. Só que no meio do caminho acontece um fenômeno, e é nesse lugar que a psicologia me ajuda, que é, nem sempre quando você pergunta, as pessoas te respondem verdadeiramente onde está aquilo. E não é nem porque elas estão mentindo, é porque às vezes elas simplesmente não compreendem todas as variáveis. Então, imagina no passado, quando só existia táxi, alguém te perguntasse se você queria um Uber. A resposta é não. Hoje, todo mundo está usando. Então, a ideia de ter essa ferramenta é para diminuir a análise subjetiva, é para diminuir a dependência da percepção do meu analista, para que eu consiga trazer mais dados. Obviamente que a percepção do analista conta, mas como eu também trago uma camada de dados que o software não tem dó da gente, né? Assim, o analista tem, então às vezes ele dosa a pílula, ou às vezes Eu vou ele falar, exagera. tá ruim, eles estão detestando. O analista não fala, mas sua ferramenta ponta, é isso. Ou às vezes o cliente não está detestando, às vezes ele está com foi uma um insatisfação. exemplo. Não, sim, mas o que eu quero te dizer... A Barões, que é a empresa que eu trabalho, que presta esse serviço para Dom Cabral, também tem outros clientes. É uma coisa que, às vezes, eu me sinto mal. Alguém reclama, você falou dourar a pílula, é meu papel. Eu vou lá e Isso, aí você tento levar suaviza. aquilo. Suaviza, exatamente. Isso, Eu suavizo a coisa ruim para tentar trazer a boa, mas eu fico constrangida de chegar para o dono da Barões e falar, olha, a Dom Cabral falou que tá péssimo. Acabou Jamais com a gente, falaria. sambou na nossa cara, né? Assim, Jamais. Então eu entendo perfeitamente o que você está falando. entende? Só que eu, como dona, o meu compromisso precisa ser de melhorar a minha operação, Rose, até um nível da excelência. É menos sobre o que me dói, e claro, dói mesmo, é horrível, a gente quer acertar. Mas com a dinâmica do mundo, às vezes o que você estava fazendo e o cliente estava muito satisfeito, cara, trocou um gestor. E o analista aqui na ponta começa a se relacionar com você de uma outra forma e você não consegue mapear o cenário. Você imagina, a gente está tendo essa conversa remoto, a gente já está mediada por uma câmera. Provavelmente o que você consegue ler sobre mim diminui a curiosidade só pelo veículo, só pelo formato. Né? Então, você imagina isso numa operação em que, como eu te disse, a gente atende empresas de vendas complexas. Então, o meu analista de mídia, de inbound, de ABM, o analista de sucesso do cliente, ele está conversando, às vezes, com o analista da outra empresa.
Esse analista da outra empresa, ele responde para um coordenador, que responde para um diretor, que às vezes é o decisor. E esse decisor está tão longe que quando ele olha para a gente, será que a gente está fornecendo as melhores informações para tomada de decisão? Porque eu não vou exigir a cada reunião o diretor presente. Então, como que eu consigo pegar a visão desse diretor, que é ele que vai falar fica ou não fica, influenciado pelo analista, pelo coordenador, etc, etc. E aí você imagina quanta camada humana tem para cada cliente e para chegar até mim. Então, como eu te falei, eu não quero diminuir, assim, eu não quero não ter o olhar do meu analista, mas eu preciso trazer alguma objetividade analítica para que a gente também entenda o que é exceção, o que é regra, o que está comum na carteira de clientes como um todo, e assim, de forma alguma, eu estou desmerecendo quem está na ponta, mas se o analista é mais sensível à crítica, ele tende a trazer isso como um problema maior. Se ele é uma pessoa menos sensível à crítica, às vezes ele ignora algo que a gente deveria estar resolvendo. E se para o meu negócio crescer, a retenção é condição, trazer objetividade para melhorar o uso dos investimentos, e até assim, quanto drama a gente está tendo, de verdade, assim, né? É fundamental para a gente conseguir melhorar a nossa operação tendo a voz do cliente como direcionador. Não sei se eu consegui me fazer entender, Rose. Entendi perfeitamente. Eu só não entendi como que você aplica essa ferramenta. Ah, perfeito. Então vamos para a parte prática. A gente mapeou, obviamente que a gente vai refinando com o tempo, mas a gente mapeou 3 grandes áreas principais que a gente precisa medir dentro da nossa operação. A primeira é a dimensão do resultado. Todo cliente que nos contrata tem uma expectativa de resultado em geração de oportunidade ou demanda. Toda vez que eu falar geração de demanda, eu estou falando assim, ó, gente que pediu propósito comercial. Tá? Então, essa é a dimensão do resultado. A outra dimensão é a dimensão da experiência. Eu posso estar batendo as metas, mas se o cliente acha que o jeito de bater a meta, o atendimento não está legal, o tempo de resposta não está bom, o analista não entende, eu tenho que ficar repetindo, é isso que eu estou chamando de dimensão da experiência. E mas tem assim, essa parte de chegar à pessoa final, né, o lead de vocês concretizar o negócio, essa parte vocês fazem também? Que você usou o exemplo da FDC. Por exemplo, não somos nós que fazemos isso, a gente traz os dados para eles, mas eles trabalham. Vocês fazem todo o processo, vocês já geram o negócio também? A gente só não vai fazer o processo comercial. Então, aonde que o nosso trabalho, vou falar assim, não é nem que para. Se ficar confuso, eu tento explicar de outro jeito. Então, quando a gente está falando de geração de demanda, o que eu estou dizendo? Pode ser aumentar o número de propostas comerciais, ou matrículas, ou, sei lá, pedido no site, enfim. Só que a SURF não vai atuar, por exemplo, na parte de... Pensando na Dom Cabral, o aluno está na dúvida. Vou dar o meu exemplo. Eu fiz recentemente o PDE, Programa de Desenvolvimento de Executivos, tá? Quando eu fui comprar, eu tinha dúvidas que o site não me respondia. Então, eu acabei entrando num atendimento por telefone. Esse atendimento por telefone, a SURF não vai fazer, Rose. Isso é do cliente. Tá? Então, se no modelo de vendas, e normalmente em vendas complexas, o modelo de vendas, ele requer uma visita, uma pessoa técnica, isso a SURF não faz. Mas lembra que eu te falei que a gente atua na jornada ponta a ponta? Quando o cliente já está no pipeline de vendas, como que a SURF atua? Na produção de materiais que podem acelerar a tomada de decisão, ajudando a construir o que o vendedor fala, quando e onde.
Quando o cliente traz essa objeção, como que a gente contorna essa objeção? Então, assim, não dá para falar que a gente para na venda, porque continua, mas não atendendo e não fazendo o trabalho do vendedor. A gente é um apoio ao vendedor, tá? Então, beleza. Te falei da dimensão do resultado, te falei da dimensão da experiência e ainda tem a dimensão do contrato. Por quê? É muito comum o cliente, às vezes, durante o processo comercial, a gente tem que gerar um limite até do que pode ser feito, até para que a gente consiga montar uma proposta. Mas à medida do resultado, às vezes a gente pode diminuir determinadas soluções que lá no comercial a gente acreditou que ia precisar, e às vezes a gente precisa aumentar coisas que no comercial a gente dimensionou a menor. E aqui também, isso me ajuda a alimentar essa ferramenta, porque quando o cliente começa a ter recompra, opa, bom sinal, ele está gostando e está comprando mais. O cliente está diminuindo os pedidos em determinada solução. Opa, é porque nós não estamos gerando resultado? É porque não foi vendido certo? É porque a minha analista de sucesso não está conseguindo demonstrar valor para o cliente? E aí eu consigo atuar. Então, fatores como inadimplência, por exemplo, para mim é um grande alerta. A gente só não paga aquilo que a gente julga que não é bom, que eu posso ficar sem. Então, inadimplência é uma dimensão que está aqui dentro. Isso é automático ou tem alguém ali que fica checando todos os requisitos que vocês estipularam para conferir? Como funciona? Hoje nós temos camadas semiautomáticas e camadas automáticas. O que eu estou chamando de semiautomático? Inadimplência, o meu comercial precisa ir lá e colocar no Excel que esse cliente está inadimplente. Aí a gente puxa do Excel. Isso eu estou chamando de semiautomático. O que é automático? A camada aqui da experiência. A gente usa um software de gestão que eu consigo medir em quanto tempo entre o cliente pedir e entregar os trabalhos aconteceram. Aí a gente vai olhar uma mediana dos dados, ou vai olhar uma moda dos dados, enfim. Isso eu consigo automático. Qual que é o próximo salto que eu quero dar, Rose? Deixar tudo automático, mas colocar uma camada de IA para melhorar a análise desses dados. Entendi. Não estou nesse lugar ainda, tá? Estou te contando assim, visão do futuro. Porque para cada uma dessas 3 dimensões tem alguns itens. E a gente está calibrando. Porque qual que é a característica? Eu preciso, como eu não tenho muitos dados, a Surf não é uma empresa que tem, milhares de clientes, e os nossos contratos são anuais, eu preciso de muito tempo para dizer assim, está regulado o indicador. Entendi. Entendeu? E deve ter fatores externos, né, que viram exceções. Por exemplo, o que você falou, mudou um gestor, mudou um diretor de uma empresa, né? Tem. E assim, então vou te dar um exemplo. Você trouxe esses, faz sentido, isso mesmo, mas olha, esse cliente está saindo porque o grupo decidiu encerrar essa operação. Não tem nada que eu possa arrumar na Surf porque eles decidiram encerrar uma operação. As metas estavam batidas, a experiência estava boa, mas... Então, assim, a gente tem que ir calibrando para entender, isso mede o que se propôs? Então, do período que eu terminei até agora, a gente ainda não conseguiu rodar ciclos completos com todos os clientes que eu tinha lá, porque cada ciclo é de 1 ano, né? Para cada cliente, de pelo menos 1 ano. Entendi. 1 ano não acontece junto para todos. Então, vai ficar um pouco arrastado. Mas, enfim, é isso. De resultado que você acha que você já conseguiu, eu não sei bem quando você finalizou esse teu projeto, mas acho que não mais do que 1 mês que recebemos a indicação da entrevista. Não, mas já tem. Recente. Deixa eu descobrir, se você não se importar de eu olhar aqui no meu computador. Não, claro que não. Até te falo aqui quando foi que também passaram essa demanda para a gente.
E já te digo, mas foi final de maio. Estou vendo aqui, foi no finalzinho de maio. Uhum. Não, mas eu terminei antes. Eu tô olhando aqui quando que eu fui apresentar o trabalho. Eu acho que foi no ano passado, mas eu posso estar confundindo. Eu acho que foi ano passado, Rose. Mas assim, vou chutar que tem 6 meses. Eu tô Eu vendo acho que foi aqui isso. se tem mais algum detalhe. Estou abrindo. A gente usa o Trello, você deve conhecer, né? Sim, E sim. estou abrindo aqui para ver as orientações do cartão, que já estava com a gente desde o final de maio, 13 de maio. Aí, quem foi o professor que passou? Não Foi o tenho esse Eduardo. nome dele. Eduardo Pena, exatamente. Eu estou fazendo uma leitura Isso. dinâmica aqui. Certo. E você já terminou, então, no final do ano passado? Elas, eu tô conferindo para eu não falar besteira para você. Mas eu vou Ó, te mandar esse texto depois para você avaliar, e aí se tá. tiver errado, você fica à vontade para ajustar. A gente Ah, eu acredito que foi do sempre último pede para a pessoa dar semestre. uma lida para garantir Uhum. mesmo a correção das informações. E nesse período aí de finalizar o teu trabalho, colocar ele em prática na tua empresa, você consegue apontar algum resultado, alguma coisa que você já tenha mudado, falando, que bacana, isso daqui está mostrando tal coisa, então eu vou seguir um outro caminho. Você pode citar algum resultado? Posso. O primeiro, o primeiro ganho, assim, o ganho mais imediato, Rose, foi conseguir direcionar a minha equipe de sucesso do cliente para uma padronização do que a gente precisa olhar. Uhum, Que você imagina, antes, cada uma meio que na sua subjetividade. A hora sim. que a gente traz a ferramenta, a gente baliza a conversa. É claro que elas podem trazer também, olha, eu acho que está faltando tal coisa, e aí a gente testa e melhora. Mas à medida que a gente padroniza a conversa, a gente sabe do que a gente está falando. E aí Uhum, vamos pensar como cientistas. Se cada um está falando de uma coisa, a gente fica igual barata tonta, não sabe o que resolver. A hora que todo mundo está chamando as coisas pelo mesmo nome, a gente começa a ter uniformidade de processo e, com isso, encontrar mais rápido as alavancas de melhoria. uhum, Então, entendi. assim, de uma maneira muito rápida, vou te falar, em 3, 4 meses, esse já é o principal ganho. E aí eu consegui fazendo melhoria contínua. Porque antes, como a gente não tinha um denominador comum, um integrador, assim, gente, é isso aqui que a gente está olhando? Você tem uma pessoa de sucesso com o Não, cliente para cada grupo de clientes? Ou... depende. Eu tenho clientes que têm CS compartilhado, tenho cliente que tem CS dedicado. Entendi. Mas assim, imagina uma lógica de árvore e floresta, né? O cliente é como cada cliente é uma árvore, então cada CS está olhando suas árvores. Eu preciso ver a floresta, né? E a parte Uhum, não explica o todo, né, Rose? sim. Então, esse é outro ganho. Porque antes, como cada uma estava trazendo uma dimensão individual daquele cliente, eu não conseguia entender, do ponto de vista orçamentário, de prioridade, o que era mais importante resolver. Que cada um está olhando sua árvore. De Uhum, novo, árvore, um conjunto de árvores não é uma floresta, porque em cada árvore mora passarinho, tem insetos, Então, corporativamente, eu preciso ver a floresta. E aí, desta forma, da onde eu olho, facilita a minha decisão de orçamento, de contratação, de treinamento, entendi. previsibilidade em relação ao processo e melhoria do processo. Então, é como se, nesses primeiros meses, a ferramenta me ajudasse a pilotar o carro. Entendi. Uhum, Sabe? Tipo, aqui a gasolina está acabando. Opa, o motor está esquentando aqui. entendi. Então você diria que está num estágio ainda de aprendizado, de uso dela. Sim, Uhum, diria isso, porque não é, como é serviço, não é tão fácil calibrar, né? Assim, sim. não é medir a velocidade da internet, que é ou está ou não está, né? Então, assim, Uhum,
E à medida que a gente também muda perfil de cliente, opa, talvez precise ajustar aqui de novo, né? Porque as variáveis não têm o mesmo peso, tá, Rose? Por isso que eu te perguntei se uma pessoa dessa equipe de atendimento ao cliente, ela atendia mais de um, porque imagino que cada empresa, cada cliente tenha as suas Isso, especificidades, tenha as suas características, tenha isso. até um que é uma coisa, o outro que é outra, né? E tem E uma aí, como é que dimensão, por você exemplo, traz isso para um resultado agrupado que te deu o isso. olhar da floresta? Aí a gente calibra na ferramenta. Então, por exemplo, lembra que eu te falei que uma dimensão é o contrato? Tem contratos que têm SLA especial. Então, quando eu vou medir daquele cliente, eu tenho que garantir que a ferramenta está calibrada. No seguinte aspecto, para esse cliente aqui, receber rápido é uma dimensão muito importante. Então, para esse aqui, eu tenho que colocar peso 2. Mas Ah, para o outro, entendi. receber rápido, nem está no contrato. Então, se para ele chegar em 5 dias, tá tudo certo. Para esse aqui, precisa chegar em 3. Se chegar em 5, eu já tenho um problema. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que ir Entendi. calibrando. De É como se acordo fosse com assim, cada negócio. febre em bebê tem uma dimensão de perigo. Febre em mim, outra. Febre no idoso, tem idoso que está com infecção e nem febre não tem. Então, talvez no idoso não seja febre que eu vou medir, né? Uhum, Então, é isso entendi. que vai deixando... Como é que eu vou falar? Deixa menos trivial, né? Do que só, gente, tá aqui o termômetro, Traz tudo que a uma gente vai medir é febre. complexidade grande, né, na verdade. Exato. E com isso também uma... Como que eu vou falar? Uma necessidade de avaliar se a ferramenta continua medindo o que ela se propôs a medir, porque às vezes o erro pode estar no instrumento, né? Sim, entendi, entendi. E aí, depois dessa fase de aprendizado que você está calibrando aí junto com os clientes, o que você pretende fazer com essa ferramenta? Ela vai para o mercado ou é um instrumento teu, da tua empresa? Horror, eu te confesso que eu não tenho essa resposta, pelo seguinte, é, hoje a ferramenta está sendo construída especificamente para o nosso perfil ideal de cliente. Uhum, Eu não tenho ainda e não parei para olhar se, com algum ajuste, se faria a pena transformá-la num produto de prateleira e colocar uhum, para mercado. Então, essa foi uma entendi. avaliação que eu não fiz. E aí, vou te ser bastante transparente. Primeiro, porque, dado a natureza, será que ela teria aplicabilidade? E aqui é um grande será mesmo, eu não tenho resposta. Para, por exemplo, vender para clientes meus, que também são prestadores de serviço? Se sim, ótimo. Mas se ela tiver um recorte em que ela só funciona para os meus concorrentes, será que vale a pena entregar esse ouro? Será que essa receita Sim, sim. justifica? Então, Uhum. assim, de É um verdade, eu não instrumento seu sei. de É, competitividade, né, também. ela nasce desse lugar, hoje ela continua nesse lugar, mas de verdade, a minha melhor resposta é não sei, por causa desses dois aspectos que eu te trouxe. Se for Uhum, algo possível de horizontal o suficiente para servir para outros segmentos, bacana, legal. Pode ser uma linha de receita interessante. Se ela for vertical demais e só encaixar para os meus concorrentes, entendi, não perfeito. sei. Sim, sim, você não vai dar o seu diferencial para os outros, né? Sim, É, perfeito. exato. E Mas eu queria ter uma resposta melhor para te dar, viu? não, tranquilo, mas assim, eu nem sabia que você ainda estava modulando, eu achei que já era uma coisa pronta, e eu achei que talvez fosse um produto aí para o mercado, né? Porque, concordando com o seu olhar, faz sentido, né? Assim, a gente não tem cliente infinito no mundo. Então, e assim, existe um dado que mostra que vender para novos clientes é até 6 vezes mais caro do que vender para um cliente que você já adquiriu, Uhum, principalmente em vendas complexas. Então, assim, chega uma hora que a briga é para manter seus clientes e crescer uhum, com eles, né? Gerar receita
a partir dos clientes que você já tem, porque novos, de novo, é mais caro, começar uma operação é mais Demorado, né? Até você trabalhoso, conquistar. Eu e imagino que ganhar o investimento é profundidade. muito maior até que esse Exato. cliente passe a te trazer lucro, de fato, né? Exato, você está Uhum. correta. Então, assim, imagina, eu penso que você já escreve aí para Dom Cabral há um bom tempo. O período que você começou, provavelmente era assim, Sim, ah, é a justa troca, não é assim que a gente fala. Hoje, provavelmente, uhum. você já, Sim, né? sim. É um aprendizado. Exato. Olha quanto oneroso era para você produzir os Uhum. primeiros materiais. Você tinha que adequar tom de voz. Aí você fala assim, "Gi, mas pelo amor de Deus." Hoje já é tipo assim, aí se sai nesse momento, foi muito mais caro produzir no começo do que agora, né? E a gente que trabalha com marketing, com jornada do cliente, a gente precisa de profundidade, né, Rose? Então, assim, o mercado que eu tô, ele é muito capilarizado, então vale a pena você checar, mas se eu não estiver errando, hoje existem cerca de 180 mil CNPJs de agências. É muito capilarizado. É, mas tem muita pequena, né? Muita agência Tem. que você falou que atende pequenas empresas, que Tem talvez muita não seja mais o seu urgência. foco, É. né? Uhum. É, exato. Tem muita empresa menor, né? Mas é realmente É. uma grande concorrência. É muito Quantos capilarizado. clientes Então, assim, hoje na SUF? olha, a Surf hoje ela é um grupo, a gente tem duas empresas, somando aí a Surf Digital e Surf Tech, a gente está em torno de 64, acho que é isso, acho que Bastante são, já. Uhum, é, é uma boa quantidade para você lidar, né? menina, já dá trabalho. Sim, sim, mas é uma boa quantidade para você lidar com eles e com as particularidades mesmo de cada um, né? São É, de segmentos diferentes. são, mas em maioria, se a gente fosse encontrar um nicho, eles são empresas de vendas complexas. E aí, só para te ajudar a situar o que é uma venda complexa. Para ser venda complexa, Rose, tem que ter pelo menos uma das características que eu vou te falar. A jornada de compra de quem vai comprar do meu cliente é longa, então não existe compra por impulso. Uhum, O ticket médio é alto, o que já explica o porquê não vai ter compra por impulso. uhum. A pessoa pesquisa mais. Ela pesquisa mais. Normalmente a decisão é compartilhada. Então, dificilmente é uma decisão de um decisor. Então, normalmente, nem toda empresa B2B é vendas complexas, mas na maioria é. Então, assim, se o analista decidir errado, normalmente é o emprego dele que está em jogo. Né? Então, assim, aí Uhum, ele escala para o chefe, aí chama o jurídico, tararara, porque são contratos grandes, quem erra às vezes está com a carreira em risco, então não é uma compra tipo assim, ah, pega esse óculos da Chili Beans, que se não for bom, mês que vem já comprou outro, ninguém está lembrando. E é uma venda que ela é empoderada por conhecimento. uhum, Então, às vezes os clientes têm muitas objeções técnicas. Por exemplo, comprar um software. Se errar, a canseira operacional que foi para implementar, para trocar, para não sei o quê. Então, assim, por isso não vai ser uma venda por impulso, por isso outras pessoas vão ser convidadas para tomada de decisão, por uhum. isso que. Então, dito isso, você já deve ter cansado de ver aí no mercado um monte de gente falando que os gatilhos mentais. Não existe gatilhos mentais em vendas complexas. Então, você mandar um e-mail, é a sua última chance, vai acabar. Meu filho, não estou nem aí. Se eu errar nisso daqui, Sim. o prejuízo é de milhões, entende? Uhum, Então, assim, fazer marketing para vendas complexas é muito diferente de fazer marketing para varejo, por exemplo. Comprou uhum, sim, chapinha, não deu certo? Ai, paciência, Shopee tá aí, enfim, né? sim. Paciência. Uhum. Troco, devolvo, compro outro. É muito mais Ai, tranquilo. Uhum, agora imagina, tipo assim, quando a Dom Cabral vai escolher a empresa que é a produtora de conteúdo para ela, está relacionada à reputação. uhum. Sim, imagem. Imagem, reputação, manutenção ou perda de aluno. Então, assim, ela não escolheu,
Gente, joga no Google, eu vou pegar a primeira. Uhum. Sim. Né? Então, a contratação da Barões é venda complexa, porque o risco da pessoa responsável pelo marketing rodar junto, porque saiu um conteúdo problemático, é muito grande. Perfeito. Perfeito, entendi. Isabela, me passa o teu nome inteiro, por favor. E você é Claro, sócia, né, da empresa? Eu não tenho o teu nome inteiro, sou. só sei que é Isabela. Vou Lindo te mandar. nome da minha filha É também. mesmo? Que Sim, coincidência! Vou te mandar escrito aqui, que aí te porque tem um facilita. sobrenome. Ah, eu achei que era alguma Não, coisa parecia difícil de que vinha um escrever. nome assim, Vou alemão, mandar né? por Não, escrito? Tá não. certo, tá É porque as certo, Isabelas Isabela. viram, é com S, é com Z, é com L, dois L's, né? Tipo assim. Não, teu Isabela é igualzinho de minha filha, Belíssimo, né? Simples, eu português, acho. gente. Né? Não é Isabeli, não tem dois L's, não tem Z. Isso, exatamente. Eu gosto do meu Exatamente. nome. Tá certo, Isabela. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever uma primeira versão desse texto, baseado na nossa conversa, eu vou te mandar. Aí, se você achar que tem algum complemento, alguma coisa para cortar, para explicar melhor, fica à vontade, Tá. tá? Ô, Rose, só antes da gente fechar, se você puder me dar só um direcionador de com qual olhar eu devo ler o texto, isso me ajuda também a não te pedir bobagem. No sentido Ah, assim, olha. então, como você já tem um conhecimento dessa questão de Uhum, vamos mostrar alguma coisa uhum, para atrair mais pessoas para serem alunos da Fundação Dom Cabral, a ideia é mostrar mesmo uma iniciativa de sucesso que surgiu a partir de um curso de sim, especialização da Dom Cabral e é um case. Quando uhum, eu te mandar, eu vou separar alguma outra matéria no mesmo perfil que a gente já tenha publicado, aí eu te envio junto só para você ter um direcionamento. Mas tá. é isso, assim, a gente quer contar um pouco da tua história, como é que você chegou na Dom Cabral, por quê, e Uhum, qual era a tua dor, qual era a dor da tua empresa, como você resolveu isso, e mostrando a importância da perfeito. participação no curso. A Sim, ideia é perfeito. mostrar que a fundação consegue melhorar a vida das Sim, pessoas, do trabalho das pessoas com esse direcionamento. tá. E, Rose, deixa eu te perguntar, existe alguma política de links? Então, por exemplo, se quando a gente citar surf, eu posso pedir para Dom Cabral linkar? Sim, Ai, lógico. ótimo. Ai, trabalhando no nosso SEO, né? Sim, com certeza, lógico. A gente publica algumas matérias com foco bem em SEO, mas não é o caso de entrevistas, Tá. né? Porque Uhum. às vezes é muito complicado ficar repetindo Não, palavras-chave. não vai A gente acontecer, né? A Uhum. gente foge um pouco da naturalidade, né? Mas sim, a Sim. gente coloca link teu e você pode colocar o nosso também quando for publicado, Tá. vai ser ótimo. É porque eu acho que um dos motivos que eu até falei com o professor Eduardo foi: nossa, Eduardo, se a gente conseguir um link vindo da Dom Cabral, ele conversa Uhum. muito no nosso ciclo de vendas com os decisores. Uhum. Então, né, com C-level. Então, também, de alguma forma, tem transferência de autoridade de Essas domínio, mas também matérias de marca. Essas matérias que a gente publica, elas saem numa newsletter também, quinzenal, que é Legal. enviada pela Fundação. A gente faz alguns web stories que é como um story do Instagram, só que eles são distribuídos pelo Discovery do Google, então, de repente, Hum, chega no teu público também, né? sim. E tranquilo, depois você me passa se é o link mesmo da própria empresa, da Tá. página da empresa, ou se é algum link específico que a gente coloca, pode me passar. Tá, A mas aí gente usa a assim. hora que você me mandar para eu ler, eu acho que a gente tenta encontrar até uma coisa mais natural para não ficar interrompendo também o leitor, para ficar um negócio Tá bem bom, feito, né, Rose? tá bom. E aí, provavelmente, eu vou te pedir para linkar a própria Surf. Em algum Tá. momento você vai citar a Surf, né? Sim, quando Que é a eu te dona identificar, claro. né? Pode Então, deixar. mas aí eu te mando o link direitinho, enfim, aí a Tá gente bom. vê. Mas obrigada, viu, Rose? Eu Espero vou assim. precisar de uma foto tua também. Você consegue encaminhar uma para Você mim? tem preferência do jeito É uma, dessa uma foto? foto horizontal para.
por exemplo, tem gente que manda foto vertical e aí para ela ficar boa na página a gente acaba Tem gente. cortando. Aham. Então, o melhor é uma foto horizontal, mas aí é do jeito que você achar melhor, alguma foto que te agrade. Pode me mandar, quando eu te mandar o texto, você já devolve com a Tá, foto, porque aí tá? dependendo eu faço alguma, porque assim, o portal você acha que combina uma coisa mais formal, mais informal? Informal que eu digo assim, tem algum padrão que você acha que comunica melhor Não, no portal? não, pode ficar à vontade. Tá. Claro, né, a gente já recebeu foto de entrevistado na praia, que não Ah, não, usamos. eu não tenho essa autoestima, não. Autoestima, Não, não. mas assim, com uma paisagem ao fundo. Aí Não. não fica. Mas, por exemplo, onde você está, que eu imagino que uma parede Uhum. atrás, uma parede legal, tem um quadro, tá Sim, perfeito. Uma coisa assim, não tem nenhum tipo de estilo em especial. tá, beleza. Eu vou tentar fazer alguma, assim, com uma cara um pouquinho mais. Colocando algum elemento de marca, alguma coisa da Surf, para também Pode aproveitar o ser, veículo, né? pode ser. Mas eu tento já fazer para quando você me mandar, eu já te devolver essa foto. E aí, se você achar que tá feio, cafona, você me fala. Ah, Isa, Tá não tá bom. bom, não. Tá Vou usar o horrorosa. cronômetro aqui. Tá Horrorosa. bom. Então Tá tá. jóia. E Obrigada. assim, eu brinquei agora sobre vou usar o chronômetro, mas a pauta me foi passada assim, o nome é chronômetro mesmo? Então, a gente acaba internamente usando mais como calculadora de saúde do cliente. Olha, Por... nem sabia, vou até anotar aqui. Não, mas é porque quando eu fiz o trabalho, a gente colocou esse nome, mas depois eu fiquei achando que ele está tão direcionado para perda e não para retenção, que eu achei que ele não Entendi, sabe. entendi. Então, é uma calculadora de saúde do cliente. Tá jóia, então. Então, Então, tá. obrigada, Isabela. Foi um prazer falar com você. Muito Prazer obrigada, foi meu. viu? E, Rô, depois, se você achar que ficou faltando alguma coisa, fica à vontade, me manda o WhatsApp, o que você precisar, porque assim, eu tenho total interesse que o trabalho fique bem feito, né? Porque a minha expectativa, eu fiquei super honrada e feliz da Dom Cabral ter me selecionado, né? Para estar ali no portal. Então, assim, conte comigo para colaborar da maneira que você julgar importante, tá? Tá jóia, então. Muito obrigada, viu? Boa tarde para Boa você. tarde, tchau, Ah, tchau. tchau.